Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explicação, estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Então, eu vou aguardar um pouco mais algumas pessoas entrarem para que aí sim possamos dar início à nossa explicação. Então, por enquanto eu vou aguardar algumas pessoas entrarem para que assim possamos começar efetivamente a nossa explicação. Vamos então nesse momento tentar nos elevar, deixar as boas vibrações nos influírem, vamos ficar um pouco mais calmos, deixar esse pensamento se sintonizar em todos nós. Olá Maristela, tudo bem? Olá a todos que estão entrando. E bom, vamos tentar manter esse equilíbrio, fundar essa paz, essa mudança interior em cada um de nós. Então, enquanto eu vou aguardando um pouco, vocês podem ir já se preparando. Mais algumas pessoas entrarem, para aí sim dar início à nossa explicação. Hoje o tema vai ser sobre Deus, é o capítulo 2 da Gênese. E para as pessoas que estão entrando agora, eu peço que quem tiver interesse, claro, né, é uma ótima ideia, separem a água fluidificada para deixarem próxima de vocês, para que a equipe espiritual possa fluidificar. E então, vou aguardar só mais um pouquinho e já damos início em si à explicação. Enquanto isso, vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Elvira, boa tarde a todos. Mercedes Alexandrino, boa tarde. Silvia, boa tarde. Bom, acredito que já entraram algumas pessoas, uma quantidade até boa. Então, assim possamos dar início à nossa explicação da Gênese. Então peço a todos que, como de costume, possamos começar fazendo a nossa oração. Vamos fazer uma Ave Maria. Cíntia também entrou, boa tarde. E vamos lá então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então, agora vamos começar em si o estudo. Hoje nós iremos falar, como eu havia mencionado, o capítulo 2, chamado de Deus. Esse é o tema do capítulo 2. Então, Kardec, nesse capítulo, ele vai abordar 4 questões fundamentais. 4 tópicos, né? Ele vai falar primeiro sobre a existência de Deus. Segundo, sobre a natureza divina. Terceiro, sobre a providência. E quarto, a visão de Deus. Bom, então vamos começar com o primeiro tópico sobre a existência de Deus. Então, como podemos atestar a existência de Deus, né? Porque, sendo Deus, ele é a causa primeira de todas as coisas, como nos diz até no início aqui, Kardec nos cita, e principalmente no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, a primeira pergunta é exatamente essa que Kardec faz aos espíritos. Ele pergunta: o que é Deus? E os espíritos respondem para ele da seguinte forma: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então ele nos traz uma definição mais precisa sobre o que seria Deus. Nos mostra de um ponto de vista mais lógico. Podemos entrar nesse contexto. E aí também na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos da seguinte forma: e onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Onde podemos encontrá-la? E na sequência, os espíritos falam um axioma para ele. Mas o que é um axioma? Algumas pessoas não vão entender o que é um axioma. Nada mais é que uma verdade universal. Então, é um conhecimento padrão, conhecimento universal que existe. E o axioma diz da seguinte forma: todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então vamos entender melhor esse axioma. Diz assim: todo efeito tem uma causa. Então quando olhamos para algo, para qualquer coisa, e pensamos aonde aquela coisa é, ela é um efeito ou ela é uma causa?
Então vamos distinguir melhor. O que é a causa? A causa é a origem daquilo, é aquilo que cria, que gera um objeto. E o efeito? O efeito nada mais é que uma consequência. Algo teve que ser feito para criar aquele efeito. Então tem que ter uma causa para se criar um efeito. Então eu vou citar um exemplo para vocês. Quando eu olho a natureza ao nosso redor, ela é uma consequência de uma causa inteligente. Ela é um efeito, ela não é uma causa, a natureza. Porque o homem ele não é capaz de realizar ou fazer com que a natureza faz. Então o homem ele não tem todo esse intelecto para criar essa natureza. O homem não consegue reproduzir, por exemplo, uma folha do zero. Então ele não tem essa capacidade. Então, logicamente, ele não é a causa da natureza. A natureza, em sua perfeição, ela é uma consequência de algo superior que a criou. Então, há uma causa criou a natureza. Quando diz que todo efeito tem uma causa, quando nós observamos, por exemplo, a natureza, o universo, as galáxias, sendo criados, por exemplo, uma criança no ventre materno, a perfeição dos planetas, quando observamos tudo isso, vemos que tudo isso é um efeito inteligente. Foi algo inteligente. Tudo isso tem vida, é criado de forma inteligente. Então, não dá para nós pensarmos que isso veio do acaso, que simplesmente brotou, que do nada surgiu, porque isso não faz sentido. Um acaso tão perfeito, tão minucioso com cada detalhe da criação do universo, o acaso não existe, segundo a doutrina espírita. E muito mais, quando eu vejo um efeito inteligente, deve ter uma causa inteligente, uma origem. Então é assim que Kardec faz justamente uma outra explicação para podermos entender melhor esse conceito. Ele diz assim: quando eu vejo um quadro, por exemplo, quando nós vemos um quadro muito belo numa galeria ou em algum lugar, automaticamente pensamos: quem será o pintor que fez aquele quadro? Quem é o autor daquela obra, né? Porque é uma obra tão bela, tão bem feita, nós não pensamos simplesmente que a obra surgiu do nada. Não, alguém criou aquela obra. É essa a nossa ideia que temos que pensar, porque a obra não se criou sozinha, não foi feita do nada. E é justamente essa mesma compreensão que temos que levar em consideração, justamente com a providência divina, com Deus, para comprovar a existência dele. Porque, como diz no quadro, como diria um efeito, né? O quadro seria o efeito, mas ele teve uma causa, e a causa é o autor que pintou ele. Como também diz no item número 2 aqui da Gênesis, se vocês quiserem dar uma olhada, abrirem e vendo comigo, não é preciso muitas vezes ver a causa para saber que ela existe. Então muitas coisas você não precisa ver o criador dela para saber que aquilo foi criado por alguém, como por exemplo a pintura que eu acabei de citar. Eu vejo o efeito, eu vejo a consequência, então eu deduzo que tem uma causa. Então alguém fez aquilo, alguma coisa aquilo gerou, então alguém fez aquela coisa. Então, por exemplo, um automóvel, ele não é montado do nada. Para ter um efeito tão inteligente, com um móvel, com locomoção, com um monte de sistemas integrados dentro dele, alguma causa o criou. Então Deus ele não se mostra em persona, ele não vai aparecer para você uma pessoa, em uma forma. Não, Deus ele se mostra pelas suas obras. É exatamente assim que descobrimos a sua existência. Porque o homem não é capaz de criar as obras de Deus. Não é capaz de criar o universo, não é inteligente. Até o homem mais inteligente não é capaz de produzir uma folhinha do zero. Ele não é capaz de simplesmente criar uma folha. Isso é impossível. Ou ele não é capaz também de replicar a geração de uma criança no ventre materno, e muito menos não é capaz de criar o universo. O homem mais inteligente não é capaz de fazer isso. Então assim vemos que a causa inteligente é infinitamente maior e mais ampla, que é Deus. Então um ser muito inteligente teve que ser responsável por criar tudo isso. Não pode surgir do nada.
Então, no final, por exemplo, no item 5 aqui Kardec vem nos dizer que não tem gente que ainda diga que existe causa sem efeito. Existe efeito sem causa, na verdade, né? Alguns dizem isso, e alguns alegam isso. Não, existem efeitos que não têm causa. E para dizer que o efeito é sem causa, e ainda fala que foi feito pelo acaso. Porque isso não faz sentido. O acaso, ele não é perfeito, ele não é equilibrado. Não tem como o acaso criar coisas tão perfeitas. Porque ele não conseguiria produzir de forma cotidiana, forma constante, a perfeição que vemos. Então o acaso, ele é totalmente desbalanceado, ele não tem perfeição. O acaso não existe. Tudo que vemos no universo foi criado por uma supremacia, por um ser inteligente, uma inteligência maior, que é Deus. E tanto até que no item 6, aqui da Gênesis, fala justamente sobre isso, sobre os opositores dessa ideia de Deus. Porque alguns vão falar da seguinte forma, que não acreditam que tudo foi criado pelo acaso, né? Que as leis de ação e reação que surgiram, eu vou ler aqui para vocês esse item e vai ficar mais claro. As obras ditas na natureza são produtos de forças naturais, que agem mecanicamente em consequência das leis de ação e repulsão. Então, as pessoas usam esse argumento para dizer que não tem como, foi criado pelo acaso. E aí Kardec vai justamente refutar esse pensamento e dizer da seguinte forma: as leis de ação e reação, elas fizeram de fato, funcionam de forma maquinal, elas fazem algumas coisas funcionarem de forma maquinal, segundo as suas leis. Porém, as leis vieram da onde? Leis tão perfeitas, tão harmoniosas. As leis são um efeito, elas não são a causa. Então, de algum lugar elas vieram, de uma inteligência suprema. E quem? Deus deu origem a essas leis. As leis que regem o universo não foram criadas do nada ou cogitadas do nada, simplesmente surgiram. Isso é impossível. São muito bem estabelecidas e muito bem rigorosas. Então as leis foram feitas dessa forma. Em algum momento elas foram criadas. Elas não são a causa. Elas são um efeito criado por uma causa. As causas dessa lei não é maquinal. Foi uma inteligência suprema, um ser, uma inteligência suprema que a criou, que foi Deus. Então aí conseguimos já entender mais esse primeiro tópico, sobre justamente essa parte da essência de Deus, como podemos encontrar essa essência. E aí chegamos para o segundo tópico, que diz o seguinte, sobre a natureza divina. Como podemos identificar a natureza divina? Sabemos a natureza de Deus. E aí vem uma questão que logo Kardec já nos estabelece e diz assim: não é permitido ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Porque ainda nos falta um sentido, que não se adquire senão pela depuração do Espírito. Então, se quisermos entender a Deus, se quisermos ver Ele, entendermos Ele, precisamos primeiro nos depurar, evoluirmos espiritualmente. Nós não temos esse sentido, ainda somos limitados pelos nossos sentidos materiais, que são muito limitantes. Até no plano espiritual, nossos sentidos se ampliam, mas ainda são limitados. Só conseguimos isso quando conseguimos nos depurar através de reencarnações. Então é a mesma coisa, não conseguimos compreender essa natureza divina ainda. Essa natureza íntima de Deus. Então existem mundos, por exemplo, onde tem seres que possuem muito mais sentidos do que os nossos. Muito mais. E nós ainda somos muito limitados aos nossos sentidos, porque ainda somos muito inferiores em relação a esses outros seres. Então, quando estudamos aquilo que não pode ser, podemos ter uma ideia do que ele é. Então, estudando aquilo que sabemos que ele não é, temos uma noção do que ele pode ser. Então, Kardec diz alguns atributos de Deus. Então, vamos entender a natureza de Deus. Vamos dizer alguns atributos para identificarmos que é Deus. Primeiro de tudo, Deus é soberana inteligência. Suprema soberana inteligência. Então, Deus que é infinito em sua inteligência, uma inteligência infinita.
Se tiver, pois, porque assim, se entrarmos em contradição com isso, se tiver, pois, qualquer ponto limitante na sua inteligência, então ele já não seria mais Deus. E poderia caber a outro ser que ainda tem um pouco mais de inteligência, esse seria Deus. E assim sucessivamente. Então entraria nessa contradição. Por isso Deus tem que ser inteligente, soberano e inteligente, o maior de todos. Nada se além dele. Porque senão entraríamos em contradição. Porque sempre teria um ser que seria mais inteligente que Deus. E aí sempre entraria nesse infinito. Porque sempre teria um mais, e um mais, e um mais, e um pequeno ponto. Ele não pode ter esse ponto. Ele é a soberana inteligência. O segundo ponto que Kardec vem nos falar é que Deus é eterno. Então Deus não teve nem início e nem vai ter fim. Ele foi criado desde o sempre do infinito. E não existe criação, não existe ponto de início nem ponto de partida. Porque se entender, Deus não teve início e nem fim. Porque se você der uma, ou ele foi criado do nada ou do acaso, como a doutrina diz que o acaso não existe. Porque não tem compreensão, não faz sentido Deus ser criado do acaso, sendo que ele não tem nem início e nem fim. Ou que outra inteligência que criou Deus, porque esse argumento também não faz sentido. Uma outra inteligência criou Deus. Mas aí Deus seria uma criação. E esse ser que criou ele seria Deus. Então, essa nova inteligência seria Deus. Então não faz sentido. Para que Deus seja Deus, ele tem que ser eterno. Não ter início e nem ter fim. Aí a terceira parte que Kardec fala sobre a natureza divina é justamente sobre Deus é imutável. Então, se Deus estivesse sido sujeito às mudanças, as leis universais não teriam nenhuma estabilidade. Então as leis seriam totalmente sem sentido. Todo momento seria alterada. Não teriam leis fixas no universo. Então, se Deus é imutável, sairia modificando tudo a todo momento. Seria toda hora, haveria um período e depois haveria uma modificação. Não, ele é imutável. Ou se Deus é imutável, trazendo justamente as leis de estabilidade do universo. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Então ele não é constituído de matéria. Ele não possui matéria. Outro modo não seria imutável, porque estaria sucinto às transformações da matéria. Então, de outra forma, se ele fosse material, ele estaria sujeito às modificações da matéria, porque toda a matéria se transforma. Toda a matéria está sujeita à transformação. Então, Deus não seria nem imutável e nem material, se levasse em consideração que ele fosse feito de matéria, e o que ele não é. Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos, porque ele não é de matéria, ele não é constituído de matéria. Então não tem como ele ter uma forma específica. Alguns queriam entender. Muita gente se pergunta, mas eu queria entender Deus, eu queria entender como ele é. Para nós entendermos a natureza íntima de Deus, nos falta um sentido, que apenas conseguimos entender com a depuração do Espírito. Então, para que possamos entender Deus, vê-lo, observá-lo, é necessário a depuração de nosso espírito. Quinta propriedade da natureza divina é: Deus é todo-poderoso. Vou fazer aqui a leitura do item 13 que fica mais claro para nosso entendimento. Deus é todo-poderoso. Se não tivesse supremo poder, poder-se conceber um ser ainda mais poderoso. E assim sucessivamente, até que se encontrasse um ser que nenhum outro poderia superar em poder. E este que seria Deus. Então, Deus, ele já é o mais alto, ele já é o mais poderoso. Não tem como se conceber. Se uma pessoa conceber, não, e Deus não é tão poderoso quanto aquele, então aquele outro seria Deus. E aí teria outro que seria mais forte que esse. Então Deus, ele já é o mais poderoso de todos. Agora a sexta parte diz assim: Deus é soberanamente justo e bom. Então, quando nós observamos o universo em tudo que existe, daquilo que temos ao nosso acesso, porque ainda tem muitas coisas que não temos acesso, é impossível observarmos toda essa sabedoria, toda essa perfeição
essa sabedoria tão incrível, e sabemos que ela é perfeita. Então, se ela é perfeita, ela não permite que nós duvidamos de sua justiça e de sua bondade. Que, como diz, como Deus é infinito em todos os seus atributos, então Deus tem que ser infinito em todos os seus atributos. Porque não tem como conceber um Deus mais ou menos bom, ou mais ou menos justo. Ou ele é muito, ou não é Deus. Um ser infinitamente bom, por exemplo, Deus, um ser infinitamente bom não poderia ter uma parcela de mal nele. Da mesma forma, vice-versa. Um ser que é infinitamente mal não deixaria uma parcela de bondade nele, de maldade. Um ser mal não deixaria uma parcela de bondade. E um ser bom, infinitamente bom, não teria uma parcela de maldade. Ou ele é 1, ou como se diz, é 8 ou 80. E vice-versa, né? Como Deus é soberanamente bom, ele não pode ver a felicidade em massacrar os seus filhos, por exemplo, ou em vingar dos outros. Ele não vê felicidade quando ele vê os seus filhos sofrendo ou algo do gênero. Ele não tortura, como era mostrado antigamente essa ideia como um Deus vingativo, que Moisés veio trazer. Mas Moisés, se atentem, Moisés usou essas características por conta da cultura da época e por conta do povo, que o povo não entendia. Então era necessário aplicar essas ideias mais punitivas para que o povo entendesse. Só que aí ele acabou criando um Deus vingativo. E aí Jesus veio justamente mostrar que não é isso, mas é um Deus de amor. Veio trocar os conceitos que Moisés trouxe, atualizá-los, né? A soberana bondade resulta justamente na soberana justiça. Então, se ele é soberanamente bom, ele é consequentemente soberanamente justo. Pois se ele agisse injustamente com uma criatura sequer do universo, ou em relação a uma única criatura, ele não seria nem justamente bom e nem justo. Então, por isso que ele deve ser bom em todas as circunstâncias e justo em todas também. Então, Deus é soberanamente bom e justo. Não tem como se conceber ele é um pouquinho ruim ou não. Não. Ele é o extremo, ele é o máximo. Não existe mais. Aí a nossa próxima parte, que a gente fala sobre a natureza divina, é justamente sobre isso. Aí ele passa: Deus é infinitamente perfeito. Então não tem um ser que é mais perfeito que ele. E aí diz assim: Deus é infinitamente perfeito. Ele sempre está ao nosso lado. É impossível perceber Deus sem o infinito das perfeições. Sem o que isso não seria Deus. Porque se poderia conceber um ser, se conseguir conceber algo que faltasse para ele, poderia ter algo que superasse ele. Então, se concebêssemos que Deus não é perfeito, que tivesse uma coisinha, um detalhe que faltasse nele, então ele não seria mais Deus. Por quê? Porque teria outro ser que já seria isso. Consequentemente, assim sucessivamente. Então, esses mínimos detalhes. Não, Deus é perfeito. Não existe algo que esteja além da perfeição. Ele já é a perfeição. E aí nós entramos para o próximo, que é justamente: Deus é único. Deus é único. A unidade de Deus é a consequência do infinito, das perfeições. Melhor, um outro Deus não poderia existir nessa condição. Porque se igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse entre eles mais uma diferença, um seria inferior que o outro, subordinado ao poder, e não seria Deus. Então entramos no contexto de que Deus é único, não tem como ter vários deuses, porque um Deus seria maior que o outro, e consequentemente não haveria harmonia, e nem um e nem o outro seria Deus, porque sempre um faltaria numa coisa para o outro. Ou como alguns dizem, por exemplo, e se Deus fossem duas partes? Não teria como. Um seria responsável por uma coisa e outro responsável por outra. Porque um necessitaria do outro para se complementar. Então não seria Deus. Porque Deus, ele já é completo. E ele é único. Então, outra questão também que a Kardec fala é considerarmos, por exemplo, se existissem dois deuses, os dois pensassem da mesma forma, agissem do mesmo jeito, tivessem os mesmos poderes. Aí entraríamos num contexto sem sentido. Porque eles seriam dois deuses e não um. E mesmo que os dois agissem da mesma forma, seriam intitulados de forma errada. Então, não tem como existir dois deuses, porque nunca vai haver uma harmonia perfeita entre os dois.
Mesmo que houvesse, ainda existiria uma discrepância entre eles. Então Deus é único. E não é à toa que continua com esses ensinamentos falando assim: foi a ignorância do infinito das perfeições de Deus que gerou o politeísmo. Então foi através dessa ignorância que as pessoas não entendiam que acabou criando o politeísmo, né? Que é o culto de vários povos primitivos, que eles atribuíam até mais tarde, que levou a confundir diversas potências em uma única, né? Que mais tarde, com a razão da lógica, as pessoas entenderam que não tem como conceber milhares de deuses, porque isso não faz sentido. Não estou dizendo aqui para vocês, por exemplo, não existem seres relativamente perfeitos que podem se aproximar da natureza de Deus, mas não ser Deus, isso jamais. Então pode ter algum ser assim? Sim, são os Cristos. São os espíritos que já estarão em estado puro, que podem ter contato direto com ele. Então ele finaliza justamente mostrando isso. E no final desse tópico, Kardec coloca uma mensagem e diz assim: qualquer religião, qualquer filosofia e qualquer crença que traga uma verdade que confronte com qualquer um desses atributos divinos não é verdadeiro. Se alguma religião fala, alguma doutrina, alguma filosofia vai contra esses atributos que eu acabei de citar aqui para vocês, e que Kardec também lista na Gênesis, então não é verdadeiro. Porque não tem como ser Deus sem ter esses atributos específicos dele. Assim, vamos entender porque não há penas eternas, por exemplo. Não tem como ter penas eternas. Porque com todos esses atributos da natureza divina, não tem como um Deus justo e bom fazer uma pena eterna para o seu filho ficar sofrendo eternamente. Não existe perdão das não tem como não ter perdão das ofensas, não é? Por isso que também aprendemos sobre o perdão. Porque um Deus bom, justo e imutável sempre vai trazer isso. E porque Deus sempre nos dá outra chance. Porque justamente, Ele é perfeito. Ele é a bondade suprema, a justiça, o amor, todas as atribuições à perfeição. E muitas outras que ainda nem sequer temos concepção. Então aí entramos no terceiro tópico, na parte desse capítulo, que é justamente sobre a providência. Esse é um tópico um pouco mais complicado de se explicar. Então, a providência, o que seria essa providência divina, né? Que tanto se fala no Espiritismo também. A providência é o cuidado com Deus para todas as criaturas, com tudo aquilo que Ele criou. Então é esse cuidado que Ele tem pelos os seres, por todos os seres. E Ele fala justamente assim na leitura da parte 20 aqui, no trecho 20 da providência. Ele diz assim: a providência é a solicitude de Deus com as suas criaturas. Deus está por toda parte e tudo vê, e tudo pressente, mesmo as menores coisas. E nisso que consiste a ação providencial. Então Ele sempre está tendo essa providência, velando por todos os seus filhos, ouvindo a todos, toda a criação de todos os seres do universo. Mas mas alguns falam assim: como Deus consegue se preocupar com os menores atos, com os menores pensamentos de cada indivíduo, não é? Porque muitas pessoas entendem da seguinte forma, que Deus tem muito que administrar, é óbvio, né? Tem que ter uma inteligência suprema para administrar um universo tão grande, tão vasto e tantas coisas, né? Para se preocupar comigo. Então, como Deus vai se preocupar comigo? Alguns dizem isso. Não, Deus não vai se preocupar com você, porque Ele tem coisas muito grandes para se administrar. Porque comigo, que sou uma formiguinha em um planeta, diante de bilhões e bilhões, que é praticamente uma poeira no meio do universo, como Ele vai se preocupar comigo? As pessoas acham que a ação divina só se estende pelas leis gerais do universo, então só para coisas grandes. Então Deus só atua quando tem coisas grandes. Mas aí que entramos numa questão: como Deus vai a cada um de nós? Como Deus sabe o que cada um sente? Como Ele tem essa onipresença? É um questionamento que nos falta tanto por parte de todas as religiões. Geralmente deixa um pouco implícito isso. Mas como? Qual o meio que Ele consegue saber o que todos os seres do universo sentem? Já que Ele é único. Então como? E aí o Espiritismo, a doutrina, vai nos explicar
da seguinte forma. Ela vai nos explicar, lógico, de uma forma imperfeita. Porque, lembre-se, o homem ainda não é capaz de entender, de adivinhar a natureza, de adentrar na natureza divina das leis de Deus. Então, lembre-se do fluido cósmico universal. Esse que está envolvido em todo o universo. Que nós estamos também envolvidos por ele. Absolutamente nada do que fazemos está isento dele. O fluido cósmico universal, ele se passa por todo o universo. O universo está mergulhado nesse fluido cósmico universal. Então pensemos dessa seguinte forma. Que o fluido cósmico universal, ele é inteligente. Ele estaria atento a tudo que estivesse ligado a ele. Então todos nós estamos mergulhados nele. Então, consequentemente, ele está atento a tudo que acontece com a gente. Como assim? Alguns vão ficar com essa dúvida. E é aí que André Luiz vai nos esclarecer isso no livro Evolução em Dois Mundos. Ele nos mostra justamente no capítulo 1. Na primeira parte ele fala sobre isso. A providência divina. Aí começa assim, o plasma cristalino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. De todo do sábio. Então essa é a força nervosa todo do sábio, de Deus. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, é como essa analogia que o André Luiz faz do fluido cósmico universal. Olha o que ele diz. Hausto do Criador, ou força nervosa do Todo-Poderoso. Força nervosa. O que isso nos mostra? Ele faz uma associação ao sistema nervoso. É como se, associando, claro, não literalmente, mas o fluido universal fosse como um sistema nervoso. E tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos é passado para o fluido e diretamente passado para Deus. Então Deus não precisa sair da onde Ele está para saber o que está acontecendo com todos os seres. Ele já está num ponto e esse fluido envolve todo o universo. Então qualquer sentimento, qualquer vibração, qualquer pensamento, qualquer ideia é automaticamente passado por fluido e do fluido é levado para Deus. Só que é algo imaterial, então a nossa concepção ainda é um pouco difícil de se entender sobre isso. Então assim, Deus consegue captar tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. E onde Ele está, Ele não precisa sair, se locomover, ou ir para algum lugar. Se Ele tem ainda um lugar para ir, né? Porque Ele já está em tudo. E ao mesmo tempo, Ele está em todos os lugares e não está ao mesmo tempo. É interessante esse conceito. E Deus, como Ele é imaterial, temos que tirar ainda essa ideia de Deus um ser antropomórfico, né? Porque ainda pensamos nisso, que Deus é um velhinho que está em alguma poltrona em algum dos 5, 9 céus que existem e que está lá assim, velando por cada um de seus filhos, observando eles. Não é assim, parem de cogitar. Deus, é assim uma forma de se dizer a todos, que não é um ser material, não tem forma definida. Ele é imaterial. E aí começamos a entender mais esse conceito do fluido cósmico universal, principalmente na passagem de Gênesis, capítulo 1 do Antigo Testamento. Vocês vão entender o que isso mostra. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, fala justamente sobre isso e vai entrar em concordância. Na descrição da criação, em Gênesis, né, existiam as águas de cima e as águas de baixo, antes mesmo da criação. Então o que seriam essas águas de cima e as águas de baixo? Que falam que foram criadas antes da criação. Como? Mas poderia existir, como poderia, né, existir água, sendo que a criação ainda nem tinha sido feita? Daí os espíritos vêm nos passar a verdade. Eles vêm nos mostrar que o quê? Trocam a palavra água por fluido. E aí vem André Luiz nos dizer, como em um oceano. As pessoas, os seres estão envolvidos em um oceano. É como dizer que aquelas águas do capítulo 1 da Gênesis era uma metáfora simbólica para representar o quê? O fluido cósmico
universal. O elemento primordial da criação. Nós temos as águas de cima. Então vamos entender um pouco mais esse conceito de águas de cima e águas de baixo. O que seria isso? O fluido cósmico universal, lembrando, né, que o fluido cósmico universal, ele dá origem para todo tipo de forma possível, desde as matérias mais densas até as matérias mais sutis. E as mentes mais elevadas conseguem moldar este elemento primordial em matéria, das mais densas como as mais sutis, no estado do que? De co-criadores em plano maior. E quem são esses co-criadores em plano maior, que conseguem moldar essa matéria? Nada mais são que os Cristos, os espíritos puros. Eles auxiliam na providência, eles conseguem manipular, controlar a matéria da forma como eles querem. E isso explica muitas coisas. Por exemplo, como Jesus consegue restituir a visão de um paralítico, quer dizer, de um cego. Como ele consegue fazer com que um músculo deformado de uma pessoa consiga ser restituído. Porque ele é um co-criador em plano maior. Ele consegue manipular esse fluido criador e gerar o membro, restaurar os membros. Ele consegue gerar matéria. Óbvio, não igual a Deus. Deus cria. Ele só usa a criação que ele já fez e molda ela da forma como ele quer. Então assim, essa luz fica mais clara de entendimento. Porque a onipresença de Deus se mostrava-se, por exemplo, talvez até seja muito maior do que isso. Mas é um dos conceitos de como se conectar isso. Como a providência atua em todos os seres. E assim é como a luz do sol. O sol ele está lá. Ele está num ponto. Mas a luz não é ele que vem até nós. A luz dele se irradia até nós. E nós a sentimos. Entendem? É esse mesmo conceito. Só que, diferente da luz, né, que se irradia, no caso, o fluido cósmico universal transmite novamente de volta as informações. Nós estamos mergulhados, o universo está mergulhado nisso, só que é algo imaterial. Não é possível palpar, tocar. E aí entramos na última questão, a visão de Deus, o último tópico desse capítulo. Por que nós não conseguimos ver a Deus? Então eu vou fazer a leitura aqui do ato número 31, que vai fazer uma questão mais ou menos sobre isso. E diz assim: uma vez Deus está por toda parte, por que não vemos? E veremos se deixamos a terra? São tais perguntas que nos colocam diariamente. Então muitos ainda se questionam sobre isso. Por que não conseguimos ver Deus? E será que quando morremos, quando nós nos desencarnarmos, conseguiremos ver a Ele? E aí começa. Também não conseguiremos ver a Deus. Porque Ele é algo espiritual. Ele é uma essência. Ele é uma coisa essencial, espiritual. Não pode ser vista pela matéria. Ele não é matéria. Lembre-se de uma das propriedades divinas, da natureza divina. Deus é imaterial. Então não conseguimos ver Ele. E quando falamos em Deus, não falamos em matéria, nós falamos em essência espiritual. Então não conseguimos ter esse contato com Ele. É algo superior à nossa vida material. É algo que está além. Não conseguimos ver Deus na Terra. Então não tem como ver Ele. Só em talvez em planetas muito mais evoluídos, com seres puros, aí sim. Kardec coloca assim, em um ponto que ele diz que só existe uma possibilidade de conseguir ver Deus encarnado aqui na Terra. É se entrarmos num estado de êxtase. Porque quando nós estamos em estado de êxtase, nós nos conectamos com os planos mais superiores. Óbvio que não é para generalizar isso, o uso de drogas, pelo amor de Deus. Isso não, aí já é outro tipo de efeito. Isso não é um êxtase espiritual, isso é um êxtase com efeitos químicos que causam alucinação. Então não tem nada a ver, não compara uma coisa com a outra. Mas é entrar nesse estado de êxtase que os seres conseguem. Porque nós sabemos que quando entramos nesse estado, acessamos as regiões mais resplandecentes, as regiões mais celestes. Ainda assim, a Terra, para entrar nesse estado, você tem que ser um espírito aqui na Terra muito superior. E você tem que estar aqui na Terra por caráter missional. Então você tem que estar aqui para fazer uma missão.
Você tem que estar encarnado apenas para fazer uma missão, e não por caráter expiatório, igual nós estamos, que é um caráter ainda para passar por provas, para aí sim conseguirmos nos depurar. Você já tem que estar na pureza para conseguir isso, já tem que ser um espírito muito evoluído para isso. Então não é possível ver a Deus com os olhos da carne ainda. Porque mesmo que se víssemos essa inteligente, mesmo que esse ser que viesse aqui para a Terra, vesse essa inteligência resplandecente, vesse esse ser resplandecente, e supusesse que seria Deus, e talvez nem fosse Deus, fosse outro ser ainda muito evoluído, mas que não fosse Deus. Então é complicado fazer essa visão. Então não é capaz de ver Deus com os olhos da carne. Então não podemos ver Ele com nossos olhos ainda materializados. Só depois da depuração material aí sim conseguiremos. Ok, aí vem a outra pergunta. E quando deixarmos a Terra, poderemos ver Ele? Então quando nós desencarnarmos, poderemos ver a Deus? A visão de Deus é privilégio das almas purificadas. Apenas eles têm essa capacidade. Deste modo, poucas pessoas possuem a evolução necessária para ver a Deus. Poucas pessoas são capazes disso. Apenas as almas puras teriam condição de ver a Deus diretamente. Puras como Jesus. E outros Cristos de outros planetas. Por isso que vamos precisar de muitas encarnações para isso. Precisamos vir e depurar ainda nesse estado expiatório para virmos nos depurarmos da matéria, porque ainda essa matéria nos prende a ideias, ainda não conseguimos ver a Deus. É como se tivesse um véu em nós que nos deixa opaco e não conseguimos vê-lo. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja perto de nós, que fique bem claro. Não é porque é inferior que Deus não está ao nosso lado, não é isso. Não é porque um ser é imperfeito, é mais imperfeito, que ele não esteja mais próximo de Deus. Então Deus não deixa de ficar ao lado do ser, porque ele é mais evoluído. Os espíritos imperfeitos têm esse véu. Então Deus está sempre ao lado de todos, mas nós temos esse véu que não conseguimos enxergar, não conseguimos senti-lo com tanta resplandecência. A esse véu material que nos envolve. Porque ainda estamos muito materializados. E aí você me fala, tá, e quando desencarnar? Você ainda vai estar materializado, você vai continuar sendo você mesmo. A diferença é que você não vai ter mais esse corpo 100% material. Mas você ainda vai estar com o seu perispírito. Ainda vai ser uma pessoa materializada, que precisa ter essa desconexão. Ainda precisa se depurar com muitas e muitas vidas para tirar toda essa ideia material de você. E aí sim, você vai poder ver Deus. Então depois da morte, vocês não vão ver Deus. Só depois que se depurarem mais. E aí vem a terceira e última pergunta que diz assim: sobre que aparência Deus se coloca para as pessoas que os veem? Então muitos dizem, como Deus aparece, né? Por exemplo, as aparições. Ele é um foco de luz? Ele é o quê? Ele é um ser? É um foco de luz? O que seria? A questão é, a linguagem humana é impotente de saber. Não somos capazes de saber. Porque para nós não tem nenhum grau de comparação. Não temos nenhum grau de comparação para conseguir associar uma imagem. Então não tem como traçarmos algo, uma ideia de tal coisa. Por isso que é necessário que nos depurarmos. Para nos depurarmos, para aí sim possamos ver a Deus. Finalmente conseguimos entrar em contato direto com Ele. E o jeito é que conseguimos nos depurar até lá, para que aí sim, finalmente possamos ver, entender a natureza divina. Talvez quando desencarnarmos conseguimos entender mais. E cada vez mais que o ser vai se depurando, cada vez mais evoluções vai se depurando, mais ele vai entendendo, mais ele vai aprendendo e compreendendo a natureza divina. Porque mais próximo ele vai da natureza divina. Mais próximo ele vai, mais evoluindo, mais ele vai se aproximando da natureza divina. E aí sim, quando chegar em estado puro, vai poder ter a compreensão completa de tudo. Então é isso. Aqui eu encerro a minha explicação para vocês sobre Deus. No capítulo 2 da Gênesis. Bom, então, quem tiver perguntas podem ir escrevendo aqui.
eu vou responder para vocês. E vamos fazer uma oração final então, que eu estendi bastante. Na verdade é bom porque assim eu posso trazer mais ideias. E vamos fazer então a nossa oração final, um Pai Nosso, rogando ao nosso Pai que possa nos enviar os bons irmãos espirituais para nos amparar, nos auxiliar, nos acalentar e nos dar forças. Porque a verdadeira oração é aquela que nos pede para aguentarmos, a suportarmos as tentações e não nos distanciarmos delas, mas aprendemos a aguentar, a passar por aquilo, pelo sofrimento. Então rogamos ao Pai forças para todos os dias, para todo momento que possamos nos elevar, que em todas as dificuldades possamos encontrar um novo caminho, nos estabelecermos e nunca deixarmos nos afligir pelos problemas que surgem em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Deus. E não nos deixeis cair em tentação. Nós livrarmos de todo e qualquer mal. Amém. Então assim concluímos mais uma palestra aqui do estudo da Gênesis, capítulo 2. Semana que vem teremos o nosso próximo capítulo. Falaremos sobre o nosso próximo tema, que é justamente sobre o bem e o mal. Então eu agradeço a todos vocês pela participação. Muito obrigado de verdade por todos vocês que estarem aqui, por estarem presentes, assistindo, dando o tempo de vocês. Muito obrigado a todos por esta oportunidade, por todos estarem sempre unidos aqui novamente aqui no Grupo Cascata de Luz. Obrigado a todos. Peço que se tiverem alguma dúvida, possam escrever aqui nos comentários. Mena, eu falei na palestra anterior que eu tiraria alguma dúvida com você, mas a Bruna ela já respondeu para você aquela pergunta anterior. Então, se tiver alguma dúvida, qualquer uma, eu também respondo para vocês aqui no comentário posteriormente. Agradeço a todos, agradeço e muito a todos vocês por vocês estarem aqui, por estarem apoiando, nos ajudando nessa causa, de passar esse conhecimento, de aprendermos. E para todos vocês que nos acompanham, muito obrigado novamente. Fiquem a todos em paz. Ah, sim, obrigado, Mena. Então, Irene, Mena, Silvia Brito, João Moraes, Terezinha, Nelson, Mariara. Desculpa se eu não consegui falar todos, tá? Diane Coutinho, Terezinha. Ótimo final de semana para vocês também. E se vocês não conseguirem acompanhar, tudo bem, assistam posteriormente. O importante é que vocês assistam, que vocês aprendam. E se não quiserem ver por mim, também não tem problema. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. O importante é que vocês fiquem melhor, que aprendam mais e que entendam sobre o Espiritismo e sobre todo esse universo que nos envolve. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e semana que vem continuamos então com o nosso estudo. Ao mesmo horário, às 3 horas, sábado. Obrigado a todos, fiquem em paz.